Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, o Evangelho em nós. Na semana que estamos, vamos iniciar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Em especial, hoje falaremos de dois itens, que são injúrias e violências e a afabilidade e a doçura. Vamos lá então, meus irmãos, vamos lá ao nosso estudo da semana? Injúrias e violências. Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás, e que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Está em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava homem sem nenhum valor, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o outro lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante a Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Mas o que Jesus quis dizer com as palavras bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, se ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometido o reino os do céu, os bens do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos do céu. Por essas palavras, ele quis dizer que, até agora, os bens da terra são monopolizados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais, muitas vezes, falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que os outros possuem até o supérfluo. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte e pelo violento. Esse será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus.
E agora a gente parte para o item D, a afabilidade e a doçura. Continuamos. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submete fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem, pelo menos, se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, com muito mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmente jamais. Ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. É uma passagem, uma mensagem de Lázaro, em Paris, 1861. Então, meus irmãos, aqui vamos nós refletirmos, né, com essas passagens, esses ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, em que ele faz a recomendação, vamos dizer assim, ele traz todo o ensinamento através das suas experiências, da sua fala, da sua maneira de se comportar aqui na Terra, como modelo, como exemplo vivo para cada um de nós. O que nós temos que procurar em nós, né? É sermos mansos, sermos tranquilos, entendermos as dificuldades dos outros, pois que nós queremos muitas das vezes, para não dizer sempre, né, queremos que os outros entendam que nós, embora temos muitas dificuldades, somos do bem, queremos sempre fazermos as melhores coisas. E quando nós atropelamos, né, pelo estado que nós estamos ainda de imperfeição, de espíritos, né, criados simples, ignorantes, mas buscando a perfeição relativa, buscar, né, essa convivência direta com o Pai, nós entendemos que temos que ser compreendidos, porque erramos, mas na verdade nós queríamos acertar, porque esta é a nossa intenção. Então, esse mesmo sentimento que nós desejamos que os outros tenham para conosco, é que Jesus vem fazer, vem nos aconselhar a fazermos com nós mesmos, né? Entender que o outro é a pessoa boa também, que tem o mesmo sentimento, tem o mesmo propósito de seguir ao Senhor Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas que também comete equívocos, que é natural do aprendizado do ser humano, não é isso? Então, devemos desenvolver em nós a mansuetude, sermos pessoas afáveis, né? Termos paciência. Como que é paciência? É compreender isso que eu acabei de falar, que o outro também tem as suas dificuldades nessa sua caminhada, que se assemelha com a nossa, né?
Então, entender isso, se nós assim compreendemos que o outro erra, não porque ele é mau, não porque ele é mau, porque nós não somos maus. Deus não criou seres para o mal. Deus criou seres para se amar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é verdade? Então, isso que nós temos que entender, isso que nós temos que compreender. E aí a gente vê no texto que eu trouxe aqui para vocês hoje, que palavras, né, simples palavras, à época, foi criticadas. Não é a palavra em si ela é morta, né? Mas a palavra exterioriza nosso sentimento, nosso momento. Então, quando nós usamos de palavras agressivas, né, de ofensas, nós estamos mostrando para o outro, mas principalmente para nós mesmos, qual é o nosso verdadeiro estado de ignorância moral, não é? Então, é é uma maneira que nós temos de perceber, diante do ensinamento que o mestre Jesus nos trouxe, aonde temos que trabalhar em nós, na nossa transformação, né, na nossa reforma íntima. Porque o outro, eu posso reformar, se ele assim quiser, mas é mais pelas minhas, demonstrações, pelas minhas obras, não pela minha fala. Porque como o texto mesmo fala, muitas das vezes eu posso estar falando de uma coisa que eu não estou sentindo, é o tal do verniz, que a gente quer passar uma imagem do que nós queríamos ser, mas ainda não somos ainda. Vamos ser, com certeza, mas nós não somos ainda. Então a palavra ela tem, né, essa coisa de que ela pode estar sendo uma capa, um vernizinho, né, mas nós vamos mudar o outro através do nosso exemplo, porque o outro vai ver: "Poxa, o Valnei, eu percebo que ele se comporta diferente de mim nessa situação. E eu acho, ou nessas situações, e eu acho que ele está correto. Eu acho que ele está correto. Eu não consigo me comportar assim. Então, se eu acho que o Valnei está agindo corretamente, eu vou me esforçar para copiar o exemplo dele, não é isso? É assim que as coisas funcionam. Outros vão dirão: "O Valnei mudou, né? O Volney mudou. O Volney nem sempre foi assim. O Volney não era assim, né. Que bom quando isso um dia acontecer, né, quando as pessoas notarem em mim uma conduta fiel à mensagem de Jesus. Hoje continuo como todos, na luta do dia a dia, onde a gente tem como nosso adversário a nós mesmos, as nossas impurezas, não é verdade? O dia virá, com certeza. Isso aí é a promessa de Jesus para todos nós. Por isso que ele veio a trazer, né, os ensinamentos, veio servir de modelo, de exemplo, de guia, de mestre para isso, né. Mas então, meus irmãos, eu tenho que pegar e trabalhar isso em mim, porque todas as demonstrações de rispidez, de impaciência, né, eh, são demonstrações, perante o que Jesus veio trazer para a gente, do nosso grau de pureza. Nós ainda não somos puros. Vamos ser com certeza. Quando? Vai depender das nossas ações, efetivamente. Não da nossa fala, mas das nossas ações. De nós compreendermos, né, a mensagem de amor de Jesus, entendemos que é por aí o caminho da nossa felicidade, da felicidade de uma população, da humanidade, de uma sociedade, né? E realmente sairmos do nosso comodismo, do nosso conforto, regaçarmos a mão e trabalhar. Jesus não disse que ele veio trazer a discórdia. Que discórdia que é essa que Jesus veio trazer na tal da extrema moral trazida no evangelho de Jesus, né? É a questão que eu tenho que lutar contra mim mesmo, eu tenho que batalhar, eu tenho que vencer, assim como Jesus venceu o mundo, né? Ele também foi tentado? Foi. Ou como que foi tentado? Mas o tempo todo se mantendo fiel aos ensinamentos que teve na sua encarnação, nas suas encarnações, na sua vida até então, ao ponto de ele entender fielmente qual era a proposta do Pai.
ao ponto dele dizer: eu não sou mais eu, né, mas sim o Pai que reside em mim. Essa é a proposta. Então, meus irmãos, vamos perceber com responsabilidade, através das nossas ações, dos nossos gestos, da nossa postura, que temos que trabalhar e vamos mudar. E ele termina o estudo de hoje, dessa semana, trazendo um exemplo muito interessante, né. Eu costumo dizer que nós temos várias faces, várias, fisionomias, vários comportamentos, condutas. Temos uma no ambiente do trabalho, temos uma na rua, na sociedade, de modo geral, temos uma no nosso templo religioso. Essa é a mais bonita, meus irmãos, porque lá a gente está sentindo a presença de Jesus, né, e lá nós somos o nosso melhor. Só que é o nosso melhor se levado por essa vibração que nós nos permitimos sentir. A vibração de Jesus, a vibração do Pai tomando conta da gente, nos dando paciência, nos dando entendimento, nos dando compreensão. Por isso que quando um irmão nos agride, seja através mesmo de um simples pisão no pé, a gente entende que este irmão não pisou no nosso pé de uma forma proposital. Não. A gente entende, a gente tem convicção que foi sem querer. E sendo sem querer, nós nem cobramos dele um pedido de desculpa. Poxa, desculpa, Valnei, pisei no seu pé, foi sem querer, me atropelei aqui. Aí eu, que nada, meu irmão, né? Tudo bem, tudo na paz. Melhor, lá dentro, nós chegamos até a pensar o seguinte: para que pedir desculpa? Eu sei que foi sem querer, então se ele não pedir desculpa, eu não vou nem ficar chateado, porque eu tenho convicção. Meu irmão em Cristo Jesus pisou sem querer. Mas quando nós saímos, nós não temos a mesma postura. É como passamos do portão do nosso templo religioso, seja ele qual for, né? Quando pisa no nosso pé, a gente fica chateado, mas muito chateado, porque nos proporcionou uma dor física, pisou no nosso pé. Meu Deus do céu, que falta de atenção. E para piorar a situação, o indivíduo não teve a capacidade de pedir desculpa, nem sequer olhou para mim. Eu fico indignado com isso. Então, é uma outra roupagem, né? Uma outra postura que eu tenho. E tem uma outra, e última que eu deixei aqui para o final, é a postura do nosso seio familiar. Ali nós costumamos ser o que nós realmente somos nessa encarnação, não é verdade? Porque ali nós tiramos todas as máscaras que nós colocamos nesses ambientes que aqui falei, e teria outros para se falar, e nós realmente somos aquilo ali mesmo, porque a maior parte do tempo estamos ali, né, são as pessoas mais próximas, mais íntimas, que convivemos diariamente, então não tem como enganar pessoas, né, por tanto tempo assim. Então acabamos nos colocando. Então se a gente faz isso aí, essa questão dessa tirania, dessa opressão, né, se nós não respeitamos o outro, o cônjuge, né, seja esposa, seja esposo, se nós não respeitamos os filhos, se nós não respeitamos aquele que trabalha na nossa casa para nos facilitar a vida diária, né, a menina que faz a faxina, que prepara a comida, que lava a roupa, que passa, não importa, que faz o serviço de jardinagem, que faz o serviço externo, não importa. Se a gente não importa, a gente não respeita, opa, olha só como é que eu estou. Será que são eles que estão errados? Tem uma colocaçãozinha que eu acho muito interessante. Alguém uma vez fez numa palestra que eu assisti e eu achei muito interessante. Para cada situação que nós somos chamados a experimentar em nossa vida, nós deveríamos fazer o seguinte questionamento, a seguinte interrogação. Neste caso em que eu estou sendo chamado a vivenciar, o que Jesus faria? Qual seria, né, a ação que Jesus iria promover? Meus irmãos, ele é o nosso modelo, nosso guia, nossa referência. Então eu tenho que tentar copiá-lo. Foi para isso que ele veio, para servir de molde, de referência, de modelo, né. Então, vamos começar, para quem não começou, vamos começar a trazer essa prática para nós. Meu chefe fez isso comigo. Se eu fosse Jesus,
ou se Jesus aqui estivesse e passasse por isso, o que que ele faria? Com certeza, nós evitaremos muitos erros, muitas falhas, muitas quedas. Nos distanciaríamos menos da lei de Deus, da lei do amor. Nos afastaremos, né, menos dessa situação. E o nosso ponto de chegada à perfeição relativa, porque é absoluta só do Pai, que nós tanto queremos, e é para isso que nós reencarnamos sucessivamente, para ir depurando, né, depurando o nosso ser, se tornando mais puro, mais feliz, né? É para isso que nós trabalhamos. Então, meus irmãos, com essas reflexões, deixo vocês com um beijo em seus corações, em que Jesus possa habitar em seus corações, levando a paz para os seus lares, e que vocês tenham a condição de experimentar essa nova prática que aqui nós trouxemos para a reflexão. Muita paz, convido a todos e a todos os outros que sejam próximos a vocês para participar conosco nessas reflexões semanais do Evangelho. Fique com Deus e boa semana, meus amigos.